Olá, eu sou Ricardo Bueno e hoje nesse tutorial eu vou trazer para vocês como criar uma animação frame a frame dentro do Spine. E quando eu digo frame a frame não é desenhando à mão, e sim importando assets e fazendo com que eles sejam animados aqui dentro. E de quebra eu já vou passar algumas dicas aí de como otimizar esse processo. Eu vou estar utilizando aqui a versão do Spine 4.2 para o tutorial, porém eu vou ensinar o método também de versões anteriores, caso surja algum trabalho que exija que você faça uma versão mais antiga. E acredite, isso é muito comum de acontecer. Então para dar início aqui, ó, nesse projeto em branco, ele não tem nome nem nada ainda, eu só importei essas duas pastas aqui para dentro. Então se de repente você não sabe como importar imagens para cá, sem ser usando o script do Photoshop, basta clicar aqui em Images, vir aqui na lupinha e procurar a pasta onde está os seus assets. Nesse caso eu escolhi essa daqui que tem essas duas subpastas, que eu consigo abrir aqui dentro do Spine as duas pastas, certo? Então agora eu vou começar com o método antigo, que ele ainda é muito útil e é bom saber como fazer ele também. Então pra gente começar, vamos aqui em Root, vou criar um bone aqui no meio mesmo, então só vir aqui em New, Bone, vou nomear ele aqui como Chama. E aí eu vou clicar duas vezes para copiar o nome dele, vou aqui em New novamente e vou criar um slot, de preferência com o mesmo nome. Feito isso, vamos escolher aqui qual dos assets vão ser animados, vou escolher aqui a Chama. Caso você tenha alguma dúvida de qual asset está aqui, você põe o mouse aqui e deixa em cima por um tempo e ele vai mostrar. Para essa versão, a gente vai precisar selecionar todas as imagens que compõem a animação. Então, nesse caso aqui são 39. Então, clica no primeiro, segura o Shift e clica no último. E agora é só clicar e arrastar aqui para dentro do slot. Beleza, temos aqui o primeiro frame já aparecendo pra gente. E aí a primeira dica que eu dou é, se for uma animação que vai surgir e sumir, eu já deixaria isso aqui desligado. No caso aqui é uma chama que vai ficar rodando em looping. Não há necessidade de estar ligado aqui no setup, mas eu vou desligar. E a gente vai lá para a parte de animação. Bem, é isso. Aí o que a gente vai precisar aqui é só da linha do tempo e saber onde está a nossa animação aqui. Esse método antigo é simples, porém é um pouco trabalhoso, que você vai ter que fazer meio que manualmente. Então, para a gente começar, clica aqui nessa primeira imagem e com o ponteiro aqui já no zero, a gente vai habilitar essa primeira imagem para aparecer aqui o keyframe. Como a gente sabe que são 39 imagens, então a gente vai copiar esse primeiro frame e vai colocar aqui no 40 para a gente ter nosso espaço aqui. Por que é importante fazer isso? Nós vamos utilizar um atalho aqui para avançar e para recuar aqui dentro da linha do tempo. Se não tiver esse keyframe no final, não vai funcionar o atalho, que é o R para avançar e o F para recuar. E ele não funciona porque está marcado o looping aqui, que eu recomendo deixar sempre. Agora, se você quiser avançar aqui com o atalho sem precisar criar um keyframe no final, é só desmarcar o looping aqui também. Ele vai funcionar. E para esse caso funcionaria bem, mas se você esquece isso aqui é meio chatinho. Então eu recomendo que deixar aqui marcado. Eu já sei onde termina, então beleza. E agora é simples. Deixa no zero, aperta o R, clica no próximo. Aí R, clica, e aí você vai descendo e fazendo isso, clicando, apertando R, clicando, apertando R, clicando. Vai chegar um momento aqui, ó, que você vai fazer esse processo, que ele vai começar a descer sozinho. Então agora, a partir daqui, eu vou deixar o mouse sempre no mesmo lugar. Então, R, clica, e vai fazendo isso até chegar no 39. É chatinho, não existia uma outra forma de fazer isso. Como eu citei anteriormente, vai ter projeto que você vai pegar, que é um projeto antigo e que você não vai poder migrar para a versão nova do Spine, então é bom saber. Beleza, se vier aqui no Preview e clicar aqui, ó, para ele se centralizar e tocar aqui no Animation, vai notar que já está rolando a animação. Esse é o primeiro método, tranquilo de fazer, porém trabalhoso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Animation e vou criar uma nova animação. Eu vou colocar aqui 4.2 e para diferenciar aqui eu vou colocar 3.8. Esse método, na verdade, funciona a partir do 4.1. Como que é esse outro método? Eu não vou desfazer esse. A diferença é que eu vou no Root aqui, vou criar um novo bone, só que dessa vez eu vou criar aqui usando o Create, porque eu quero clicar aqui, ó. Cliquei, criei uma bone, vou clicar aqui e vou zerar aqui a altura para ele ficar alinhadinho aqui, né, com a nossa linha guia. E agora é o mesmo processo. Vou renomear, vou colocar Chama 4.2, copiar isso aqui, vou criar um slot, a parte do slot ainda é importante. E aí o que eu vou fazer? Ao invés de puxar todos, eu vou puxar só o primeiro. E agora você vai ver o quão diferente e quão fácil é fazer nessa versão. Então garanta que esteja selecionado aqui, vai surgir essa opção, o Sequence, clica nela, e ela já vai abrir esse menuzinho aqui, ó, mostrando que o 0 a 39. Nessa versão, ele já ajusta de primeira, mas tem um detalhe, na 4.1 ele vai vir assim, ó, com 00. E aí vai ficar desse jeito errado. E aí você vem, apaga esse 00
E aí vai ficar dessa forma que está aqui. Esse 00 aqui é desse contador, na real. E aqui tem frame, que é o que ele está no 0. Se eu trocar aqui para o 15, por exemplo, vai trocar ali, certo? Tá bem tranquilo, bem fácil. Então, depois de checar que está tudo certo aqui, que está no 00 e aqui é 39. Se não tiver, você ajusta manualmente. Agora é só voltar ali para Animation e você vai escolher a animação que você vai animar. Aí aqui nós temos a 3.8, vamos para 4.2. Clica aqui, novamente, e vai aparecer esse menuzinho. A gente cria o primeiro keyframe aqui. Feito isso, já vai estar funcionando. Se rodar a agulha aqui, já vai estar animado automaticamente. Porém, como está com o loop aqui ativo, e eu não tenho nenhum outro keyframe aqui, eu não vou conseguir dar play, né? E aqui no preview é só jogar aqui para a esquerda para a gente enxergar. Ó. Se eu tocar aqui, ele vai estar parado. E aí, se você quiser ver como está rolando, tira o loop e dá um play com D. Ele está rodando aqui, toda a animação. E só que a gente precisa criar, deixa aqui, ó, o looping para rodar normal. Você pode ver que nem no preview está rodando. E como a gente sabe que é no 40, eu vou copiar aqui e colar. Ó, ele já está funcionando. Mas note uma coisa, ele está com uma velocidade estranha. Ele não está no loop perfeito, ele não está seguindo a quantidade de frames ideal. Porque aqui está 12 FPS, a gente muda para 30. E aí você consegue ver que a animação vai ficar fluida, porque provavelmente ela foi animada em 30 frames. Ó, só deixar rolar. E aqui nós temos essa versão 4.2 e a versão do 3.8, funcionando da mesma forma, porém, dessa forma aqui muito, muito mais simples, certo? E a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui para melhorar isso. Primeiro eu vou voltar para o setup. Como esse aqui está visível, no 3.8 eu também vou deixar visível, aqui na chama. Deixar o primeiro aqui. Mais fácil pra gente se localizar aqui, né? E para não ficar duas chamas... E para deixar elas tocando ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no setup. Vou dar um Ctrl X aqui. Vou apagar esse aqui. Vou nesse aqui, vou renomear ele só para Animation mesmo. Pronto, temos os dois métodos funcionando na mesma animação. Para dar uma diferenciada, eu vou selecionar o slot do 4.2 e vou aqui em Color e vou mudar a cor aqui, ó. Vou deixar uma chama, deixa eu ver. Pronto, eu vou deixar esse aqui verde só para a gente poder diferenciar uma da outra, tá? Aí outro ajuste que eu vou fazer, vou bloquear aqui o root para não clicar nele sem querer. Vou selecionar esses dois, vou subir a chama até a linha aqui, né, que representa o nosso horizonte. Vou usar esse bloqueio aqui para descer o Bonnie até a linha do horizonte e deixar ele meio que na base do fogo. Uma coisa interessante de se fazer com esse fogo é que dá pra gente animar a malha dele e mudar a direção que ele tá, porque nesse exemplo aqui é como se a chama tivesse uma leve brisa empurrando ela para a direita, e a gente pode alterar isso. E novamente, na versão 3.8 é um pouco mais chato de fazer. Eu vou até mudar aqui, ó, de novo, 3.8. Então a gente vai focar primeiro nessa chama aqui do 3.8, tá? Não esquece de tirar aqui o bloqueio. Vou jogar um pouquinho para cá, que eu quero dar um zoom aqui. Acontece o seguinte, essa chama tá com uma área muito grande aqui, que deveria ser ajustada quando ela foi criada, né? Então tem uma área em branco, mas a gente não vai precisar fazer isso agora. Pra gente criar Bonnie aqui, eu já vou criar, vou clicar aqui, vou clicar nessa parte aqui também. Clica, segura, né? Solta aqui, acho que só 2 Bonnies vai ser o suficiente, por exemplo. Talvez um terceiro. Agora eu preciso criar uma malha aqui. É o mesmo processo padrão de criar mesh. Então vem mesh, depois em edit mesh. E aqui eu não vou fazer o trace, eu vou usar o generate. Então vou clicar algumas vezes até clicar vários pontos. E aí você vai notar que tem muito ponto aqui sobrando. Vou clicar aqui em delete, vou selecionar até onde eu quero que seja excluído. Quando eu passo o mouse ele vai ficar vermelho, só clica e ele some. Aí eu vou fazer o mesmo aqui em cima. De novo, o ideal é que isso aqui já tivesse vindo prontinho já, com uma máscara feita no Photoshop ou até mesmo no After Effects, que é o caso aqui, para já ter o tamanho certo. Mas é legal que eu já posso mostrar que dá para fazer isso aqui também. Não é muito recomendado se for fazer jogo, tá? Para animação de vídeo não teria problema nenhum. Agora eu vou fazer o bind, né? Usar o weights aqui para fazer o bind. Vou selecionar o Bonnie da base, esse. Vou dar bind. Ele vai fazer o cálculo, eu vou aqui. Eu vi que ele não aplicou o que eu queria aqui, então nessa base inteira eu quero que o azulzinho domine e nessa linha aqui só um pouquinho do segundo Bonnie aqui. Com isso, eu vou conseguir animar aqui, mexer aqui, mas não na animação inteira. Vou fazer uma rotação aqui. Você vai notar que aqui nesse estático ele está alterando, mas na animação inteira não, somente em um frame. Agora a gente tem que aplicar isso nos demais. Como eu disse, na 3.8 é um pouquinho mais chato. Então, você vai pegar todos esses outros aqui, selecionar e excluir. Agora a gente vai clicar no primeiro frame e vai ter uma opção aqui. Em cada versão do Spine vai estar em um local diferente. Se não me engano, as versões abaixo da 4.1 vai estar mais ou menos aqui. O que a gente precisa está aqui, ó, Linked Mesh. Então, se não tiver aqui no New, vai estar aqui fora.
Então clica nele e ele vai criar um clone dele mesmo. Então você nota que ele fez um clone e já colocou o 01 aqui. E aí o que você vai ter que fazer é sair duplicando isso daqui. Então no caso o Ctrl D, até chegar no frame final, que é 39. Isso destruiu a nossa animação lá que a gente tinha feito frame a frame. E muito provavelmente não vai estar puxando aqui. Pode ver, ó, se for clicando aqui não muda o frame que tá, porque você vai ter que ao menos clicar 2 vezes e dar Enter em cada camada. E você nota enquanto eu faço isso, ele vai meio que animando aqui, né? E aí você vai notar que quando chega no 10, ele dá esse problema aqui, né? Ele perde a referência. Por quê? Porque ele enfiou um 0 aqui. Aí, ó, é um trabalho de corno, você tem que arrumar isso. Você vai ter que fazer isso com todos. Tem algo bem chato de arrumar, você vai ter que fazer isso a animação inteira. E nesse caso aqui ele até perdeu mesmo, ele não encontrou a versão. Ó, aí dá esses bugs mesmo. Infelizmente, às vezes você vai ter que apagar o 10 aqui também, ó. Então é trabalhoso. Inclusive eu vou acelerar aqui, né? Porque ninguém merece ver esse trabalho todo. E na verdade, eu não vou acelerar não. Eu vou parar aqui no 20. Vai ser uma chama que eu não vou chegar até o final, porque eu não sei se vale o esforço. Mas é um trabalhinho de formiguinha que você vai ter que fazer. Então pensa que na versão 4.1 pra frente, isso... Nossa, isso melhorou pra caramba. E aí eu só vou excluir esse resto aqui. Vai ser uma animação incompleta ali quando a gente for animar, mas agora pelo menos qualquer coisa que eu fizer com o Bonnie aqui, não importa onde eu esteja, ele vai estar pegando essa deformação. Dou Ctrl Z e vou animar ele aqui novamente. Mesmo processo, tá? Ó, crio o primeiro aqui, aperta R e vai avançando. Como a gente reduziu pela metade, menos da metade, né? A quantidade de frames aqui para ele fazer o looping perfeito, ele vai chegar aqui e vai parar. Vou copiar e colar aqui. Ó, ele vai ficar dando uma flicada porque não está completo, mas para o nosso exemplo já vai funcionar. E aí eu posso animar esses bônus aqui. No primeiro frame aqui eu posso deixar isso, aqui no meio eu posso fazer ele girar para lá, depois volta, se eu quiser fazer um looping. Você consegue ter um controle maior, entendeu? Ou se você quiser só no primeiro frame, você vai mudando aqui a direção dele para ele já permanecer nessa direção, para trás. Claro, aqui eu teria que ajustar a questão de pesos e tal, e dá para fazer outras coisas, né? Dá para você aumentar ele, expandir, rotacionar de novo. Enfim, você é livre para fazer o que você quiser. Beleza, saindo dessa parte deprimente aqui, vamos para a parte que realmente fica bonita a animação. Vamos fazer o mesmo processo, eu vou criar os bones, vou fazer o mesh também da mesma forma. E eu vou sempre frisar, se você for fazer um jogo, você vai ter que fazer o mínimo de pontos possíveis às vezes para otimizar. Nesse caso seria legal você realmente fazer o trace aqui. O trace que eu falo é fazendo a mão, né, em volta dele mesmo. Mas aqui para o nosso exemplo já vai funcionar assim. Deixa eu só ver se não está cortando nada aqui. Ele cortou embaixo, então vou tirar só até aqui. Vou fechar aqui, vou dar um bind, mesmo processo. Vou ver como ficou os pesos. Ó, dessa vez, como eu tinha mais espaço, o peso já ficou legal. Só que eu vou escolher essa parte de baixo aqui para não ter nenhuma influência. Temos aqui o nosso Bonnie já controlando. E é isso. Não precisa fazer mais nada. Então nessa versão você só precisa criar o mesh e fazer o bind, porque já está funcionando. Ó. Ele já vai obedecer a malha para todas as animações, porque ele só tem aqui, em teoria, um asset, né? E ele puxa o resto todo aqui para ele. Então a mesma coisa, você pode aumentar, pode diminuir aqui, para ele começar do zero e boom, explodir. Então a sua imaginação aqui é o limite. Dá para brincar bastante e muito mais fácil. Então vai ser sempre muito bom quando você pegar um projeto que vai estar na versão mais moderna, né? Tem essas facilidades. Então por enquanto é isso. Eu espero ter colaborado aí um pouco mais com o seu conhecimento. E isso aqui você vai poder aplicar para tudo que envolve VFX, explosões, eletricidade, enfim, principalmente elementos orgânicos como fogo, porque você fazer isso aqui no Spine é meio que impossível, né? Animar esse frame a frame e ficar bonitão. É possível? É, mas eu não recomendo o trabalho. Traz ele aí otimizado para cá. E aí no futuro eu vou fazer um vídeo ensinando como otimizar assets para eles ficarem leves dentro de jogos e postagens na web. Okay? Então um forte abraço e nos vemos na próxima. Gostou do que aprendeu até agora e quer levar as suas habilidades de animação para o próximo nível? Estou finalizando o curso completo de animação com o Spine Pro, onde você vai aprender passo a passo como criar animações incríveis para jogos. Se você quer garantir a sua vaga e ser avisado assim que o curso estiver disponível, inscreva-se agora na lista de espera. É só acessar animandojogos.com.br. Te vejo lá.